Ok. Fiquem atentos, é o caderno de atividade de produção de texto, às vezes as pessoas misturam um pouquinho. Caderno de atividades de produção de texto, unidade 4. Qual é a sua opinião? Bom dia para quem entrou depois. E vamos começar a falar sobre o texto dissertativo, que vai acompanhar vocês durante muito tempo da vida escolar de vocês. Porque o texto dissertativo é o mais comum no meio acadêmico, né, escola, viu? Assim, estudo. E em concursos, em vestibulares, é a redação do Enem, tá certo? Então, o texto dissertativo, ele é muito comum. Vocês vão estudar no 8º, no 9º, na primeira série, na segunda série, terceira série. Quando vocês estiverem na faculdade, vocês vão escrever textos dissertativos, porque vocês vão escrever artigo de opinião, página 2. Página 2 do livro de atividades, tá? Primeira parte. Tá? Então, vamos primeiro entender o geral aqui do texto dissertativo. Lembrem, em alguns momentos eu cheguei a comentar com vocês a respeito daquela divisão básica dos textos. Descrição, narração e dissertação. Né? Sempre que eu vou começar um gênero com vocês, eu gosto de retomar isso para poder lembrar que existem os tipos básicos, vou repetir, descrição, narração e dissertação. E depois surgiu a injunção, que é aquele texto que orienta, manual de instrução e tal. Pois bem, estes textos, eles se subdividem em gêneros textuais. Então, a tipologia textual, narração, a gente tem os gêneros conto, crônica, novela, piada, fábula, todo texto que narra uma história. Injunção. Injunção é o tipo de texto que serve para orientar a gente a fazer algo. Um manual de instrução, uma receita, um mapa, são textos injuntivos. E dissertação. Dissertação é o tipo de texto que apresenta a opinião. Basicamente isso. Dissertação é o tipo de texto que apresenta opinião. Acontece que existem tipos de textos diferentes que apresentam opinião. A gente tem, por exemplo, resenha. A resenha de um filme, a resenha de um livro, possui opinião. A gente tem o editorial de uma revista. A gente tem... tese, né? Uma tese de mestrado, uma tese de doutorado, artigos. O que são? A pergunta é o que, Matheus? O que são artigos ou se artigos são textos de opinião? Não, desculpe, eu acho que eu interpretei errado. Eu quis dizer que artigos fazem parte de dissertação. Depende do artigo. Normalmente sim, porque existe inclusive artigo de opinião. Tá? Existe o artigo com esse nome. E normalmente sim. O artigo ele vai trazer um fato e ele vai trazer a análise desse fato. Essa análise é sim. Então, artigos são sim textos de opinião. Tá? Muito comuns no meio acadêmico, assim, na faculdade. Muito comum. Tá? Dependendo do curso que a pessoa faz. Então, por exemplo, o artigo é uma maneira de divulgar para a comunidade que não é acadêmica, que não é a universidade, o artigo é um meio de divulgar aquilo que está acontecendo dentro da faculdade. Vocês devem ter, assim, na família, pai, mãe, irmão mais velho, tio, primo, tal, fazendo TCC, trabalho de conclusão de curso. Aí vem a pessoa fica desesperada, né? Meu Deus, estou fazendo TCC. É bem provável que vocês tenham contato com pessoas que estiveram em momentos de desespero fazendo TCC.
TCC, trabalho de conclusão de curso. No final da faculdade você tem que fazer esse trabalho. O TCC é um artigo expandido e ele apresenta a opinião, ele é um texto dissertativo. A mãe está fazendo isso para o curso de letras. Olha, a mãe vai ser minha colega de profissão. Mamãe colega de profissão. E está fazendo TCC. Deve estar enlouquecida, porque TCCs enlouquecem as pessoas. Tá? Contribua com a sua mãe. Ajuda, TCC enlouquece a pessoa. É um trabalho extenso. Então, tem vários aspectos do cotidiano. Além disso, pensa bem, gente. A gente tem mania de dar opinião de tudo nessa vida, né, não? A gente dá opinião até quando não pedem a nossa opinião. Tanto que não pedi sua opinião. A gente tem mania de dar opinião até com a nossa cara, sem falar nada. A gente dá opinião. Aquela história de cara de quem comeu e não gostou. É que a pessoa faz aquela cara assim. Fulano tá com cara de quem comeu e não gostou. Gente, cara de quem comeu e não gostou é uma cara dissertativa. Porque é uma cara que dá opinião. Ela dá a opinião dela, entendeu? Então a gente faz isso até quando a gente não fala. E tem um detalhe. Tem gente que é mais assim, né? Tem gente que fala assim, a pessoa é muito transparente. Você olha pra cara da pessoa, você sabe exatamente o que ela tá pensando. Se ela tá gostando, se ela não tá. Não tem gente que é assim? Você olha e você vê. É uma cara dissertativa. É uma cara que exprime opinião. E nós somos assim. Pela expressão, não é? Eu sou muito assim. Inclusive, eu me lasco muito. Assim, eu me dou muito mal muitas vezes por expressar a coisa na cara. Porque nem sempre, né, gente? Nem sempre. A gente nem sempre pode falar o que a gente pensa e a gente nem sempre pode expressar, mas escapole o que a gente pode fazer, né? Porque nós somos pessoas de opinião. O tempo todo tentar. Ó, a gente assiste jornal comentando a notícia. Ah, mas não devia ter feito isso, que não sei o que. A gente assiste novela, a gente assiste filme, dando livro. Por que você fez isso? Não, não deveria. Enfim, resumo da história. A gente dá opinião o tempo todo. Então, nós somos pessoas que já trabalhamos com a dissertação. Já trabalhamos, já sabemos, vocês já fazem isso. Muitas vezes sem perceber, não só, muitas vezes sem perceber. É verdade, né? Aí, pois bem, tem uma imagem aqui. Qual é a sua opinião? Temos. Sua cidade tem problemas? Oh, a cara dissertativa. Problemas. Como não? Qual é o pior deles na sua opinião? Qual o pior problema da nossa cidade? Vocês são péssimos. Ai, som alto. Gente, verdade. Som alto. Rua, esgoto na rua. Mosquitos, né? Ultimamente. Questão da limpeza, né? Questão da limpeza, acho que de modo geral. Saúde, acessibilidade. Nossa, seus vizinhos fazem isso. Triste. Então, sim, cidades têm problemas. Fato, né? Algum problema toda cidade vai ter por uma série de questões. Vocês percebam aí, por exemplo, que os exemplos que vocês estão citando para mim,
Alguns são exemplos que dizem respeito ao poder público, né? Uma questão de saúde, por exemplo, é uma questão do poder público. Mas vocês citaram também casos que dizem respeito à consciência das pessoas, né? Então, um som alto, até de madrugada, diz respeito à consciência, à educação, o convívio em sociedade. Então, a gente percebe que os problemas da cidade podem estar relacionados ao poder público, né, governo, ou à questão do comportamento dos moradores da cidade. Lixo, então, o lixo, por exemplo, entram os dois, né? Porque os dois são responsáveis. Assim, os dois que eu digo, o poder público e a população. A população que não trata devidamente do seu lixo e o poder público que não trata devidamente do recolhimento desse lixo. Então, é um conjunto. Então, para uma cidade funcionar bem, é preciso que esses dois elementos cumpram com a obrigação, acho que é meio forte, mas assim, cumpram com a responsabilidade. Vejam bem, isso que eu acabei de falar é uma opinião. Tá? A Júlia está falando, eu digo assim, tem coleta, tem varredor, mas a população não joga somente no lugar certo. Exatamente, não joga nem no lugar certo e nem no dia certo, né? Tem isso também, não joga no dia certo. Veja, essa expressão é uma expressão dissertativa. Eu digo assim, tem coleta, tem varredor, mas a população não joga somente no lugar certo. A Júlia, quando falou isso, ela, ao mesmo tempo que deu uma informação, ela se colocou nessa informação, tá? Pois é. Às vezes temos. Às vezes temos. Vamos, o que eu penso assim, vamos tentando, né? Vamos tentando. Um dia a gente evolui para isso. Pois então, reparem que à medida que vocês foram citando, olha isso. À medida que vocês foram citando os problemas, vocês já se colocavam na informação. A gente tem a informação e a gente tem a maneira como a gente se coloca nessa informação. Percebe? Vocês vão inserindo ali elementos dissertativos. Às vezes, esse elemento vem de uma maneira muito clara. Quando eu falo assim, eu acho, na minha opinião, às vezes vem de uma maneira muito clara. Às vezes, não. Vem de uma maneira subentendida. Frase ali. As caçambas de lixo ficam muito cheias. Sim. E as pessoas ainda jogam lá, mesmo percebendo que vai para a rua. Sim. Então, veja. À medida que você cita o problema, estou usando as frases de vocês para vocês enxergarem exatamente isso. Ao mesmo tempo, vocês dão a informação e se colocam na informação. Dão a informação e se colocam na informação. Tá certo? Vamos seguir aqui, que aí a gente vai voltando à medida que for discutindo, ok? Ó. 2. Pense em uma ou mais formas de resolvê-lo. Esse ponto aqui é importante. Eu quero atenção aqui nesse item 2, eu quero ler o 3, porque esse ponto 2 vai ser importante aqui para a construção geral da nossa dissertação, gente. Deixa eu ler o 3 primeiro. Geralmente, existe mais de uma forma de se resolver um problema urbano ou social. Como se decide qual é a melhor solução? Pois bem, concentra aqui. Concentra aqui na professora. Para um pouquinho aqui a pergunta e volta no que eu estava falando do tipo de texto. Quando a gente falou de artigo, que é um tipo de texto dissertativo, enfim. O nosso assunto aqui, ele vai se fixar em um tipo de texto dissertativo, que é a dissertação escolar. Por enquanto, os outros textos, ao longo, assim, nesse restante de Fundamental 2 e no médio, vocês vão trabalhar com outros gêneros dissertativos. Editorial, artigo de opinião, carta de leitor. Nós vamos trabalhar esses outros textos à frente. Neste momento, o texto dissertativo trabalhado é a dissertação escolar. E
a dissertação escolar, ela tem características muito particulares. Inclusive isso que está sendo falado ali no item 2. Então, eu preciso de muita atenção de vocês. Dissertação escolar é a que vai cair em concurso, é a que vai cair em vestibular, é a que vai cair no Enem. O que acontece? Hoje, os vestibulares têm a redação no processo de seleção. A redação ela não era muito comum, até que há uns anos, a gente já faz um tempo, assim, uma coisa de uns 15 anos que isso aconteceu, por aí, uns 15 anos, uma universidade em São Paulo, uma faculdade particular em São Paulo, fez o vestibular, normal, fazem os vestibulares aí quem... Na época não era comum as faculdades adotarem o Enem, hoje é bem comum, não era comum. E a faculdade fez o vestibular e não tinha produção de texto, era só questão objetiva. Só questão objetiva. Quando saiu o resultado, um analfabeto, na época saiu assim, analfabeto, tinha sido aprovado no vestibular. Na época se discutiu muito por que ele foi fazer o vestibular, ele tinha sido pago por alguém de outra universidade para poder mostrar que o processo não funcionava realmente. Enfim, foi uma confusão, saiu em jornal, foi uma confusão. Mas, de qualquer forma, quando saiu a lista de aprovados naquele vestibular, entre os aprovados estava uma pessoa que não sabia ler e escrever. Ele chegou para fazer a prova, sabia escrever o próprio nome, que assinou a prova. Escreveu o próprio nome, marcou as questões objetivas e foi aprovado. Isso foi uma confusão muito grande, porque ainda é uma universidade, uma faculdade conhecida, renomada, e foi uma confusão. A partir daí, decidiram que os vestibulares precisariam ter uma prova de produção de texto. Precisariam. Então, tem questão objetiva e tem a produção de texto. E assim foi. A UFES, que é a universidade que a gente tem aqui, durante muito tempo, ela cobrava somente a dissertação. Já teve jeitos diferentes. Às vezes você ia fazer o vestibular da UFES e tinha só a dissertação para fazer. Essa dissertação escolar que a gente vai estudar agora. Só a dissertação. Um tema, uma dissertação. Em outros anos, eles davam 3 temas para você escolher um. Quando eu fiz, por exemplo, foi assim. Eu tinha 3 temas, eu escolhia um para fazer. Depois, a UFES ampliou. Você tinha que fazer 3 redações de gêneros diferentes. 3 diferentes, mas uma delas sempre era um texto dissertativo. Até que surgiu o Enem, e o Enem tem questões objetivas divididas em 4 áreas. Tá? O Enem é dividido em 4 áreas. E a redação. Como já se faz o Enem, muitas faculdades começaram a usar a nota do Enem no processo de seleção. A dissertação, então, ficou mais forte. Por que eu estou falando do Enem? E, apesar dele ser distante para vocês, você faz o Enem no final do seu ensino médio. Porque no Enem, a produção de texto, que é a dissertação argumentativa, é isso que a gente vai estudar agora. Tá? E mesmo se você for fazer um outro vestibular, se você for fazer um concurso, é isso que você vai estudar. O que é a redação no Enem? E aí a gente fala do Enem porque as escolas se moldam em função do Enem. Acaba acontecendo isso, as escolas se moldam em função do Enem. Pois bem, a dissertação do Enem, você vai pegar uma prova e vai estar escrito assim, com base nos seus conhecimentos e tal, leia a coletânea, material de apoio. O Enem fornece 3, 4 textos de apoio sobre o tema para te ajudar. Você lê e produza uma dissertação argumentativa em prosa e norma padrão sobre o tema tal. Olha quanta informação.
Dissertação argumentativa em prosa e norma padrão sobre o tema tal. Aquele tema que fica todo mundo sempre enlouquecido. Vamos do final para o início. Norma padrão, gramática. Gramática. Em prosa, dividido em parágrafos. Está em prosa significa isso, é um texto dividido em parágrafos. O que nos interessa hoje, dissertação argumentativa. O que é dissertação argumentativa? Bom, dissertação, a gente tem dois tipos. Falei sobre isso na videoaula que coloquei para vocês. Dissertação expositiva e dissertação argumentativa. Dissertação expositiva é quando eu falo o que existe de pensamento sobre aquele assunto, mas eu não me coloco. Eu falo, olha, sobre esse assunto, tem gente que pensa isso, tem gente que pensa isso, tem gente que pensa isso, mas eu não falo eu. Isso é uma dissertação expositiva, eu exponho o que as outras pessoas pensam. O outro tipo, dissertação argumentativa, eu me coloco. O texto é o que eu penso sobre aquele tema. É ele que a gente vai trabalhar. Então, você precisa se colocar ali no tema. Só que aí vem a questão, eu preciso me colocar, mas eu não vou escrever eu acho que, na minha opinião. Esqueçam essas expressões. Neste momento, apaguem essas expressões da cabeça de vocês. Vocês não vão escrever na minha opinião, não vão escrever eu acho. O que eu faço então? O que eu faço, Fabíola? Simples. Eu substituo? Não precisa. Digamos assim, vou falar de um livro. Na minha opinião, este livro é muito bom. Eita, mas eu não posso falar na minha opinião. O que eu faço? Tira fora, risca. Este livro é muito bom. Pronto. Passei o que eu precisava. Dei a opinião. Modalizadores. Sim, a gente vai chegar em modalizadores. Júlia está atenta, garota, gosto disso. Neste caso, nem preciso. É só eu tirar a informação. Na minha opinião, vou direto para este livro é muito bom. Se eu falo isso, é porque é a minha opinião. Beleza. Então, o esquema. Eu vou apresentar minha opinião. Esquema de uma dissertação escolar. Eu apresento a minha opinião. Eu explico por que eu penso aquilo. E eu concluo. Introdução, desenvolvimento, conclusão, não é isso o texto? Já tenho aí, mínimo de 3 parágrafos. Uma dissertação vai ter um mínimo de 3 parágrafos. Introdução. Apresentei a minha opinião. Desenvolvimento. Expliquei porque eu penso daquela maneira. Desenvolvimento pode ter 1, 2, 3. Enfim, quantidade de parágrafos que você julgar necessário e que você tiver espaço para fazer. E conclusão. Fecho a ideia. Na conclusão, eu vou voltar ali na questão 2, tá? Não esqueci não. Só retomar aqui para reforçar. Seu texto dissertativo precisa, então, ter um mínimo de 3 parágrafos. Se você enviar um texto para a Fabrícia e o texto não tiver um mínimo de 3 parágrafos, eu não vou corrigir. Inclusive no Enem, se o corretor pegar a redação e a redação não tiver um mínimo de 3 parágrafos, ele não corrige. A conclusão tem que ter alguma resolução do problema. Sim, garoto, guarda a pergunta aí que eu respondo já. Guarda essa pergunta aí. Ok? Falo já já. Deixa eu só reforçar aqui. Então, primeiro parágrafo, você vai dizer o que você pensa. Segundo parágrafo, segundo ou terceiro, seu desenvolvimento. Aí no desenvolvimento, você explica porque pensa daquela maneira, cita exemplos, cita fala de outras pessoas. Posso colocar a fala de um filósofo. Vai aprendendo, viu, gente? Tá lá assistindo aula de filosofia, aí o Flávio falou uma frase super interessante sobre um filósofo. Anota, deixa aquilo ali guardadinho para você usar.
caderninho de citações é uma coisa muito boa para vocês. Caderninho, bloquinho de citações, tenha para você anotar. Então, aí a gente chega na conclusão. Conclusão vai fechar, e aí entra a questão da solução, que é o que está aqui na questão 2. Pense em uma ou mais formas de resolver. Nós vamos trabalhar com 2 conceitos, aí eu vou responder a pergunta ali, viu? Tá, vamos com calma. Olha só, lá na conclusão, a gente pode ter solução ou intervenção. Solução ou intervenção. Diferença. Vou usar de novo o Enem como exemplo disso. Antigamente o Enem falava assim que você tinha que no final do texto apresentar uma proposta de solução. Ah, você tem que apresentar uma proposta de solução. O Enem mudou. Ele não usa mais o termo solução, ele usa o termo intervenção. Então, com isso, a dissertação escolar também mudou, porque a gente se molda em função do Enem. Aí, respondendo a pergunta, eu preciso apresentar uma solução? Eu preciso apresentar uma intervenção. Preciso apresentar uma intervenção. Qual a diferença? Digamos que eu esteja numa sala fechada e um prédio qualquer e eu escuto barulho, eu escuto que do lado de fora da porta, no corredor, está tendo uma briga. Uma briga. E aí eu falo com as pessoas que estão na sala, para mim, falo assim, eu vou ali solucionar. Eu não sei o que está acontecendo, eu não sei quem está brigando, eu não sei o motivo da briga, mas eu falo, eu vou solucionar. Eu não sei se eu vou solucionar. Porque solucionar é o quê? Eu vou lá e eu vou voltar com um problema resolvido. Só que eu não sei o que eu vou encontrar quando eu abrir a porta. Eu não posso afirmar com toda certeza que, independente daquilo que eu vou encontrar, eu vou resolver. Então, eu não tenho como dizer que eu vou dar uma solução para um problema, num papel. Porque só depois que as questões, né? Pois é, se elas estiverem, como, né? Então, eu não sei. Aí, o que eu faço? Eu vou ali solucionar? Não. Eu vou ali intervir. O que é intervir? Eu vou tentar. Eu vou tentar. A faca diz, ei, não briga, vamos conversar. Me dê a faca, vamos sentar, tomar um café, um suco, um chá. Então, eu vou tentar. Se vai dar certo ou não, eu não sei, porque não depende só de mim, depende de toda a situação, depende de todas as variáveis, mas eu vou tentar. Essa tentativa é a intervenção. Então, quando eu falo assim, eu vou intervir. Eu vou intervir significa eu vou tentar resolver. O que cai lá na dissertação? Então, eu preciso colocar uma proposta de solução, eu preciso colocar uma proposta de intervenção. Inclusive, Enem de novo, olha só, loucura. Talvez algumas pessoas aqui saibam disso, principalmente assim, quem tem irmão mais velho, que passou pelo Enem, deve ter escutado muito sobre essas coisas. Mas, enfim, a redação do Enem, ela vale 1000 pontos. 1000 pontos. É praticamente metade da nota do Enem é a redação. 1000 pontos. Destes 1000 pontos, ela é corrigida em 5 competências, cada uma valendo 200 pontos. 200. Então, competência 1, norma padrão, norma culta, valendo 200 pontos, se você usou corretamente concordância, acentuação, ortografia, gramática, enfim. Competência 2, valendo 200 pontos. Tema e tipo do texto, ou seja, você falou do tema que foi pedido realmente, você não fugiu do tema e você fez realmente uma dissertação argumentativa. Tá. Terceiro, argumentação. Para mim, a mais difícil. Apesar de que os alunos acham que é outra, volto nisso já já.
argumentação. É o todo do seu texto. Quarto, 200 pontos. Coesão, se você liga as informações corretamente. E quinto, proposta de intervenção. Proposta de intervenção, 200 pontos na redação do Enem. Você tem que colocar. Por que eu disse que a 3, a argumentação, é mais difícil? Porque uma depende da outra. Muitos alunos têm dificuldade em fazer proposta de intervenção. Muitos. Lá no médio, lá na terceira série, eu escuto muito, não sei fazer proposta de intervenção, não sei. Sabe o que acontece? Normalmente, a dificuldade de uma proposta de intervenção é por causa da argumentação que não está consistente. Então, qual o raciocínio que eu preciso fazer? Pensa nisso, gente. O raciocínio. Eu tenho que, no final do meu texto, apresentar uma proposta de intervenção para um problema. O que eu faço na argumentação, então? Apresento um problema. Apresento um problema. Por quê? Se eu não apresentar um problema no desenvolvimento do meu texto, na hora que eu precisar intervir no problema, mas vou intervir em quê? Não vou ter. Então eu preciso. É louco isso, assim. Você tem que achar um problema. Na vida a gente vive fugindo de problemas. Na dissertação a gente precisa achar um problema. Né? Eu preciso achar. Tá. Aí achei o problema. E outro ponto. Porque olha só, eu só vou poder colocar uma proposta de intervenção. Uma proposta. Então, se eu acho muitos problemas, eu vou ter que colocar uma proposta de intervenção só que resolva todos. Não vou conseguir. Então, penso nisso. Eu vou um problema, um único problema, explico por que ele é um problema, por que ele precisa ser resolvido, para fazer a intervenção. E aí o que ele comentou? Como você disse, depende do problema. Depende por quê? Quando eu falo para vocês assim, você escolhe o problema, na verdade não é você que escolhe livremente. Você escolhe dentro daquele tema que foi apresentado pela prova, que foi apresentado pela coletânea principalmente. Né? A coletânea principalmente, que vai mostrar para você o que é o problema. O tema, mas então, Júlio, interessante isso. Ó, o tema é o maior medo. Mas assim, gente, é que vocês, por estarem distantes, vocês não ficam tão ligados a isso. Mas vocês vão perceber que, assim, lá no ensino médio, na terceira série, vocês vão ficar ligados. E são temas, para vocês já irem ficando atentos, assim, são sempre temas sociais. Repara isso, até se alguém quiser, como curiosidade, pesquisar, se você entrar depois no Google e pesquisar assim, temas do Enem, você encontra na internet todos os temas que já caíram desde o primeiro Enem. Aí você vai ver que consegue separar o seguinte, você pega todos os temas, você consegue separar em pequenos grupos, porque os temas são sempre relacionados a saúde, segurança, educação, meio ambiente, sempre relacionado a um desses casos. E eles se repetem, tá? Porque o quê? Não entendi o porquê. Eu perguntei por que só tem esses tipos de temas, saúde, educação, meio ambiente. Porque é o seguinte, Enem significa Exame Nacional do Ensino Médio, né? Então, o propósito do Enem não era, quando o Enem surgiu, o propósito dele não era selecionar ninguém para a faculdade, não era para isso. Era examinar o aluno que estava saindo do ensino médio, por quê? Quando ele sai do ensino médio, ele vai para a faculdade, ele vai para o mercado de trabalho, ele vai para a vida. Você vai sair do ensino médio e você vai para a vida, sem ter os pais ali tão presentes, sem ter os professores tão presentes. É você mais por conta própria. Né? E aí, o que o Enem queria, o que o governo queria quando colocou o Enem? Avaliar se essa pessoa estava preparada,
estava preparada para poder para poder estar nesse mundo, o mundo acadêmico, o mundo de trabalho. Então, o Enem avalia em relação a conteúdo, né, a prova objetiva avaliando o conteúdo, avalia muito interpretação de texto e avalia se você está ligado às questões do país em que você vive. Tá? Você está ligado? Você é uma pessoa bem informada em relação às questões sociais. Repara que, mesmo que eu divida educação, segurança, meio ambiente, são questões sociais. Então, o Enem queria avaliar isso. A pessoa está bem informada a respeito das questões pessoais, as questões sociais do país em que ela vive. Por isso, essa divisão. Se eu fiz Enem, então, não, porque assim, na minha época não tinha Enem. Eu sou de uma época muito antes do Enem. Muito antes do Enem. Para se ter uma ideia, eu já dava aula há um tempo quando surgiu o Enem. Eu fiz vestibular de 94 para 95. Vocês nem sonhavam em nascer. Então, eu entrei na faculdade em 95. Não existia, né? Fiz vestibular. Eles querem ver como se comporta em sociedade. Exatamente, Matheus. Ver se o aluno, se a pessoa é bem informada a respeito das questões sociais do país em que ela vive e se ela sabe lidar com isso, né? Que tipo de pessoa. Tanto é que a questão de ferir direitos humanos é algo muito sério na redação. Porque é para perceber o seguinte, como que a pessoa lida com esses problemas sociais, né? Além, ela é informada e como ela lida com esses problemas sociais, exatamente. Chamou professora de velha. Quantos anos eu tenho? Olha, Fernanda fez 98. Oh, Fernanda, 98 foi Enem, não foi, Fernanda? Peraí. Ah, tá. Então Fernanda fez vestibular também. Fernanda fez vestibular também. Perguntaram minha idade aí, vou colocar só no chat, que eu jamais vou deixar isso gravado. Vai expulsar a gente daqui a pouco. Minha idade tá aí. Jamais vou deixar isso gravado no chat. Aqui, pessoas. Nossa, que reação. Esse nossa foi extremamente argumentativo. Vi a cara da pessoa regalando o olho assim, nossa, extremamente argumentativo. Então, gente, olha aqui. A educação do Brasil não é. Sim, mas olha, teve uma lista, inclusive, de universidades boas. Eu vou pegar a lista para mostrar para você, me parece ótimo. Então, gente, aqui. Vamos expulsar a gente daqui a pouco. Deixa eu só encerrar essa parte da intervenção que eu queria hoje. Meu plano hoje era fazer isso com vocês, a introdução, desenvolvimento e a conclusão, que é a intervenção. Então, perceba, antes de você desenvolver a sua argumentação num texto, pense na sua intervenção, porque você vai ter que completar nesse sentido. Eu não vou poder colocar um problema muito grande se eu não for conseguir desenvolver aquele problema. E tem outro detalhe. Essa intervenção não precisa ser algo gigantesco, não. Algo simples. Porque quanto mais simples a intervenção, mais fácil dela ser colocada em prática. Entende? Assim, ações práticas, ações do cotidiano, ações que podem ser... E não precisa ser algo totalmente novo, não. De repente, você vai melhorar algo que já existe. Então, pode ser a criação de uma lei? Pode, mas pode ser também uma melhor aplicação de uma lei. Enfim,
vai depender do problema. A gente vai discutir problemas aqui para ver essas possibilidades. E eu vou passar para vocês um esqueminha de como colocar essa intervenção. Porque nela eu preciso dizer o que vai ser feito, quem vai fazer e como vai fazer. Que ótimo, adorei vocês acordar. Certo? Então, por hoje, era essa relação. Obrigada. Era essa relação de dissertação, argumentativa, a divisão. Nós nos vemos na próxima quarta-feira, continuando com dissertação argumentativa. Muito obrigada pela presença de vocês, muito obrigada pela participação, adorei as perguntas. E até a próxima. Beijinho. Tchau, tchau.